Oi, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes e aqui a gente continua nesse ano de 2024, sempre com um convidado, uma convidada, conversando, analisando uma temática ou uma notícia importante do momento. Eu vou conversar agora com o professor Wallace Corbo, que é professor de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. A gente vai falar sobre a sucessão no Ministério da Justiça, Segurança Pública, quais são os nomes mais cotados para assumir essa vaga e também quais são as prioridades, os desafios para essa área, que é, vamos dizer assim, talvez um dos principais gargalos do governo Lula, né? Professor, seja muito bem-vindo aqui em Detalhes, um prazer falar contigo. Olá, Gabriela, é um prazer falar com você e também cumprimento todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo hoje. Prazer te receber aqui. Professor, eu quero começar perguntando sobre esse dia de gravação que a gente tem, é uma segunda-feira, é o dia 8 de janeiro, exatamente um ano depois da tentativa de golpe ou do golpe, né? Vamos dizer assim, porque a gente teve realmente a tomada da Praça dos Três Poderes, ainda que tenha sido momentaneamente. A democracia, ela está consolidada ou ela ainda está sob ameaça? E qual a importância da gente ter um dia com um marco, um evento que está marcando como a democracia que não foi quebrada, né? O governo federal até usou um termo ali que foi utilizado pela ministra Rosa Weber para denominar essa data de hoje. Gabriela, essa ideia, né, de uma democracia inabalada, ela é essencial. A gente está, de fato, comemorando um ano, né, desde que aquele golpe, um golpe que quem acompanhou no dia 8 de janeiro de 2023 certamente ficou assustado, eu certamente fiquei, todos os especialistas ficaram, sobre para onde aquilo poderia ir. E hoje a gente comemora o fato de que não houve uma ruptura institucional. Então, nesse sentido, houve de fato nós temos de fato uma democracia em alguma medida inabalada, porque nós conseguimos preservar as instituições, nós conseguimos preservar um mínimo de estabilidade institucional, apesar daquela invasão, daquela quebra, daqueles atos de vandalismo e de golpe de Estado que aconteceram na Praça dos Três Poderes. Agora, a gente também não pode aqui colocar, né, uma venda nos olhos e fingir que está tudo bem. Não está tudo bem, nós avançamos bastante, mas a verdade é que ainda existe no Brasil, ainda existe nas instituições brasileiras uma série de agentes políticos, né, que tentam dizer que não, tudo bem, aquilo ali era liberdade de manifestação, aquilo ali era um manifestante, está havendo abuso ao tentar responsabilizar eles. Então, a gente ainda tem dentro das instituições quem veja com bons olhos aquela tentativa de golpe, quem talvez lamente que não tenha dado certo. A gente ainda tem muitos agentes que estão longe de terem sido responsabilizados. Então, por mais que nós tenhamos avançado em resistir, né, em impedir o golpe, tem muita coisa para fazer ainda, Gabriela. A gente tem muita coisa para fazer ainda e uma figura que talvez seja chave nesse momento é de quem vai ocupar a vaga no Ministério da Justiça e Segurança Pública. E a gente tem o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que é o nome favorito do governo nesse momento para ocupar essa vaga. Ele foi, inclusive, chamado para uma conversa com o presidente Lula nessa segunda-feira, dia 8, e ela deve acontecer, pelo menos essa é a previsão enquanto a gente está gravando o podcast. Mas por ter ocupado essa cadeira no Supremo, inclusive num momento tão importante de ameaça à nossa democracia, ele foi atacado pelo bolsonarismo. A gente completa hoje, mais uma vez, eu estou reforçando, um ano dos atos do 8 de janeiro, que depredaram a Praça dos Três Poderes e também o próprio Supremo Tribunal Federal. Professor, qual é o perfil que você esperaria do ministro Lewandowski, se ele vier aceitar, como ministro da Justiça nesse contexto que a gente está falando? Essa é uma ótima pergunta, Gabriela, e ela é muito boa porque, se a gente parar para pensar, o ministro Lewandowski ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal, ele foi nomeado pelo presidente Lula há mais de 20 anos. Então, a maior parte do que nós conhecemos como carreira pública dele foi como juiz.
né? Por mais que o termo ministro da Justiça faça parecer em algum grau, né, que isso tem alguma coisa a ver com julgar, com decidir, o ministro da Justiça ele é um agente do Poder Executivo que integra o governo e que tem uma série de funções políticas, né, de propor medidas, de coordenar as polícias, etc, etc. São funções muito diferentes das funções de ministros juízes do Supremo Tribunal Federal. O que a gente sabe sobre o ministro Ricardo Lewandowski? Que ele tem uma trajetória muito respeitável, ele foi um dos ministros garantistas, né, que se colocou na ala dos ministros garantistas ao longo dos anos. Ele tem alguma conexão histórica, alguma proximidade histórica com o presidente Lula, né, com algumas alas do Partido dos Trabalhadores, mas nós não sabemos ainda como o ministro Ricardo Lewandowski como ele atuaria na condição de político, né, na condição de ministro de Estado com essa função de governo. Nós poderíamos esperar claramente de qualquer pessoa que ocupe o cargo que vá dar continuidade às investigações do 8 de janeiro, que vá dar continuidade a algumas medidas de combate às organizações criminosas, mas a verdade é que nós ainda não sabemos o que esperar do ministro Ricardo Lewandowski, que tem uma ótima trajetória no Supremo, mas o que esperar dele no governo ainda é, em algum grau, uma certa incógnita pela falta de um precedente dele mesmo como agente político, Gabriela. Agente político, quando o senhor fala isso, professor, eu penso justamente em como que seria a articulação dele com os três poderes também, porque no último ano, em 2023, a gente teve uma série de questões ali, troca de farpas, principalmente entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, o Congresso acusando o Supremo de querer legislar e o Supremo ressaltando que o Congresso deixou de definir uma série de questões importantes nos termos da lei. Então, a gente vai ter, talvez, uma postura do ministro que a gente não viu até agora, né? Como você disse. Exatamente. E se a gente parar para pensar, né, o que nós poderíamos esperar de uma atuação do ministro Lewandowski como ministro de Estado? Certamente uma proximidade entre o governo e o Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski acabou de sair do Supremo Tribunal Federal, ele tem, obviamente, laços com os ministros do Supremo, laços de companheirismo, de coleguismo, até de amizade com alguns dos ministros, e isso certamente aproxima o ministro Lewandowski do Supremo e, portanto, aproximaria o governo do Supremo. De outro lado, o ministro Lewandowski ele não foi um daqueles ministros que sempre foram vistos, digamos, como ativistas. São poucos os casos de decisões do ministro Ricardo Lewandowski que tenham sido vistas como decisões que interferiram muito na esfera dos outros poderes. Ele não é, como outros ministros são, aqueles que são vistos como grandes ativistas, grandes ministros políticos. Isso facilita a interlocução com o Congresso Nacional. Agora, se a gente for fazer uma comparação, Gabriela, se a gente for fazer um contraste, por exemplo, com o ministro Flávio Dino, não tenho dúvida de que o ministro Flávio Dino, que tem uma carreira política muito mais ampla, ele tem uma capacidade de interlocução política que a gente imagina que seja muito maior também do que a do ministro Lewandowski. É difícil saber, pode ser que o ministro Lewandowski se demonstre um ótimo articulador político, mas de fato a gente sai de alguém que tem uma trajetória de décadas na política para alguém que tem uma trajetória de décadas no judiciário. Então é como se o governo, ele em algum grau se afasta um pouco do Congresso, se aproxima um pouco do Supremo e a gente fica procurando como que vai ser a articulação com o Poder Legislativo a partir disso. E tem a questão da divisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública em dois, né? Até a Andressa Dias, jornalista da Globo News, ela apurou que uma das condições justamente para ele topar, aceitar, é não existir, não dividir o ministério. Professor, qual que é a sua avaliação sobre dividir ou não? Ele acredita que não faz sentido essa divisão, e aí se ele deixasse de assumir, existem vários nomes aí cotados, inclusive o Ricardo Capelli, para assumir essa outra vaga, né, que surgiria nessa outra pasta. Mas por que o Lewandowski teria previdência por um ministério único? Seria mais forte? Tem essa característica de superministério? Como é que o senhor avalia? Em algum grau, não existe uma resposta certa, né, Gabriela, sobre qual é a melhor forma de organizar o Ministério da Justiça, se com segurança pública ou se separado de segurança pública. A gente está num campo de uma disputa que é eminentemente política. Como você bem apontou, essa tendência que vem desde ali o governo Temer, né, de cada ministro querer um super ministério, né, para ter uma capacidade de interferência no governo muito maior. Então, quando a segurança pública entra no Ministério da Justiça, se mantém no Ministério da Justiça, isso amplia o rol de competências, de atribuições daquele ministro.
Hoje, o ministro da Justiça tem uma série de competências e atribuições. É competência do ministro da Justiça fazer, né, planejar atos do governo que tenham a ver com política judiciária, que tem a ver com reabilitação de pessoas que eventualmente tenham sido penalizadas, né, privadas de liberdade. Hoje, no campo da segurança pública, ele vai coordenar as polícias, ele vai tomar os atos, né, de elaboração de projetos de lei, etc., para submeter para o presidente sobre as polícias no Brasil. Então, de certa forma, essa justiça de que fala esse ministério é uma justiça tanto na relação com o poder judiciário, quanto na relação com aqueles órgãos do sistema de justiça que integram o poder executivo, que é a polícia. Se eu tiro a segurança pública, isso reduz a quantidade de coisas que o ministro vai fazer, a importância do ministro. Se a gente parar para pensar, Gabriela, aqui, esse tema do combate ao crime, do combate à corrupção, ele se colocou como uma pauta política muito importante, às vezes até com perdas, né, relevantes, né, às vezes até com a adoção de discursos que são problemáticos em termos de direitos humanos, mas se esse tema hoje é tão importante para a direita, para a esquerda, para todos os campos do debate político, certamente quem quer queira ser ministro quer se associar em algum grau com essa pauta de combate à criminalidade, às organizações criminosas, de avanço na punição, na responsabilização por crimes praticados no Brasil. O senhor entrou num tema que eu acho bastante importante, professor, e eu até comentei isso no início da nossa conversa, de que talvez seja um dos maiores gargalos do governo Lula hoje, a área da segurança pública. Eu queria saber se o senhor concorda, porque 2023 foi um ano em que os estados do Rio de Janeiro, da Bahia, voltaram a se destacar no noticiário por questões relacionadas a crescimento da violência, índices de homicídio. A Bahia, inclusive, porque o Rio de Janeiro a gente está falando de uma gestão bolsonarista. Agora, a Bahia ela é governada pelo PT há quase 20 anos. Por que esse ainda é um desafio para a esquerda, e não só em termos de gestão, mas também de discussão, né, de falar sobre segurança pública? E talvez isso permita também que o bolsonarismo, continue se apropriando dessa pauta, né? Porque aí inclusive, acaba incutindo na cabeça das pessoas esse discurso do medo, da legítima defesa, com o armamento da população, enfim. Então, queria te ouvir sobre isso. Gabriela, a verdade é que segurança pública ela é um problema no Brasil inteiro, não importa qual é o partido ou qual é a ideologia. Mas o que a gente consegue dizer com alguma clareza é que, de um lado, a direita política no Brasil, ela escolheu um discurso que é muito conhecido sobre segurança pública, que é o discurso do bandido bom é bandido morto, que é um discurso que viola a Constituição, tratados internacionais sobre direitos humanos, viola tudo, tá? Esse discurso ele não tem lugar no nosso ordenamento jurídico, mas ele apela muito facilmente à população que vê o seu celular roubado, que vê algum tipo de crime violento na rua, não vê nenhuma solução e pensa, bem, a melhor forma de resolver é neutralizando essa pessoa. Do outro lado, o que a esquerda tem proposto? Né? O que a gente vê no campo da esquerda política no Brasil? A gente não tem visto medidas que tenham sido efetivas em combater a criminalidade, e mais do que isso, existe uma tensão que ficou muito clara nesses últimos anos, Gabriela, uma tensão que vem do problema da pauta de segurança pública, que é a tensão com alguns agentes ou instituições da segurança pública. Eu estou falando aqui das Forças Armadas, eu estou falando das polícias. A gente não pode esquecer que não há pouco tempo nós tivemos motins de polícias em diferentes estados no Brasil, né? Polícias bolsonarizadas, polícias que são que se vinculam à direita, e aí, obviamente, esse campo da esquerda fica até com medo de mexer naquilo. E é isso que explica, de certa forma, a gente vê nesse último ano, né, em 2023, mesmo o governo Lula, usando muito aquela pauta, né, de mostrar muitos números de combate à criminalidade, etc., e evitando qualquer tipo de enfrentamentos necessários, tá, Gabriela? Enfrentamentos do tipo reforma do ensino nas polícias e no exército, reforma da estrutura das polícias militares, civis e das Forças Armadas. Isso seria importante para a gente gerar forças de segurança mais democráticas, mais efetivas, mais eficazes, mas virou um vespeiro em que a gente tem medo de mexer, porque vai que a gente mexe e, de repente, as alas golpistas dessas instituições que, vamos lembrar, são instituições armadas do Estado, vai que elas se movimentam. Então, a gente está num campo em que a direita mantém o seu discurso, o discurso de atirar para tudo quanto é canto, apesar disso não resolver nada, não resolve há décadas e não vai resolver mais. E a gente tem uma esquerda que, de certa forma, fica receosa de dizer o que precisa ser dito
porque vai que a gente enfrenta novamente algum tipo de ataque à democracia. É verdade, é um grande desafio e tem a questão da quando a gente está falando de segurança pública, ela não deixa de ser ou deveria ser baseada em evidências científicas, né. E a gente teve também a adoção de medidas ineficazes, inclusive em 2023, a gente em governos anteriores também, mas em 2023 a gente teve no governo Lula o decreto da garantia da lei e da ordem no Rio, na Bahia, e o ministro José Múcio, eu acho que também se destaca por desde o começo, subestimou os riscos de um golpe que acabou se concretizando e logo no início do governo Lula correu até o risco de uma fragilização muito forte logo no começo de um mandato, né, de 4 anos. Agora, falando em evidência científica, o Brasil, historicamente, costuma, né, professor, ignorar essas evidências, o que comprovadamente funciona nessa área, como, só para dar um exemplo, mas a gente tem diversos, né, câmeras nas fardas, superlotação nas prisões também. Como é que a pasta de quem vai assumir esse cargo, e provavelmente o ministro Ricardo Lewandowski, pode criar soluções a médio prazo, a longo prazo, porque ignorar essas evidências científicas produz morte. E muitas vezes a gente tem né, índices de homicídios altíssimos e tudo mais, mas também tomar essas medidas muitas vezes acaba gerando críticas, justamente porque é uma pauta que tem uma dificuldade de ser digerida, inclusive pela esquerda, né? Gabriela, eu falo do Rio de Janeiro, né? É aqui que eu moro, que eu vivi, que eu cresci, é aqui que eu acompanho principalmente a política, e o Rio tem se tornado um péssimo exemplo que já se exporta para os outros estados do que acontece nessa pauta, digamos, das políticas de segurança pública. O que acontece? A gente fica envolto e imerso num discurso de terror, que diz pra gente que a única forma de promover segurança é com um policial armado nas ruas, atirando, tipo bang bang mesmo, como se a gente vivesse no Velho Oeste. O que tem de propostas para resolver isso? Existe uma série de propostas baseadas em ciência. Você deu o exemplo de proposta baseada em ciência, que é o uso das câmeras junto aos policiais. As câmeras são comprovadas como um mecanismo que reduz a letalidade, aumenta a segurança para o policial, aumenta a segurança para o civil. Mas o que a gente vê na prática? Primeiro, que o discurso do terror ele é muito forte. E segundo, que deixando de lado os bons policiais, né, que estão arriscando suas vidas diariamente, né, na prática de segurança, a gente tem uma série de organizações criminosas dentro de instituições de segurança, na política inclusive, que tem interesse em barrar todo tipo de medida de segurança pública que seja baseada em ciência. Por quê? Porque eu não quero que o policial bom não tem problema nenhum de colocar uma câmera na farda dele, mas eu não quero que um policial miliciano, que eventualmente tenha algum tipo de contato no poder legislativo, que ele use câmera de segurança. Como é que ele vai fazer para coletar lá a propina que ele tem que coletar, para praticar algum tipo de homicídio que ele tem que praticar como forma de avançar os seus crimes? Então a gente está no campo, numa dificuldade, Gabriela, de lidar com isso no âmbito local. E aí você me pergunta, o que a gente pode fazer no âmbito federal? Se afastar dessas influências, né? No Rio de Janeiro é muito difícil você conseguir fazer uma transformação na segurança pública, porque eu tenho a Assembleia Legislativa, o governador, todo mundo bolsonarizado, todo mundo imerso nessa lógica que não permite avançar. O que o governo federal pode fazer? Criar mecanismos que incentivem boas práticas de segurança pública. Isso parece ser uma das medidas propostas recentemente, tanto pelo Flávio Dino quanto pelo Ricardo Capelli, mas a gente ainda está no campo aqui de tudo muito incipiente, tudo muito ainda negociado com as polícias, de novo, com base nesse medo de algum tipo de motim ou de algum tipo de desrespeito à hierarquia. A gente precisa avançar e quem vai conseguir avançar, o que a gente consegue ver hoje, né, olhando para o Supremo, que tem também interferido nisso no Rio de Janeiro, quem vai conseguir avançar é quem está de fora desse contexto. O problema vai ser se a gente não avançar e esse contexto que hoje é local, está no Rio de Janeiro, está na Bahia, se ampliar para o resto do Brasil. Aí a gente realmente está perdido, Gabriela. E a gente falou rapidamente, eu citei o sistema prisional, talvez coincidentemente é uma das áreas que o ministro Ricardo Lewandowski tem uma experiência grande, né? Por conta da atuação dele, do trabalho dele no Conselho Nacional de Justiça.
E essa é uma das pautas também, é uma das mais difíceis de dialogar, não só com a direita, mas também com a ala progressista. É difícil conversar sobre os direitos que a população prisional tem direito, né? Que o encarceramento em massa, o Brasil é um dos países que se destaca nesse sentido, que mais encarcera, principalmente a população negra, e a guerra às drogas, né? A gente conversando aqui, é lógico que é difícil falar em tão pouco tempo a respeito desse assunto, porque é bastante amplo, é muito complexo, mas qual que é a saída? Porque é fundamental a gente tomar medidas para diminuir esse cenário e a gente estava falando do Rio de Janeiro, é tão importante quando a gente fala de guerra às drogas, né? E o quanto isso fomenta mais e mais a entrada de pessoas nas prisões, e sem que o governo Lula perca a popularidade, porque hoje a gente enfrenta um cenário de que o presidente Lula, a imagem dele é muito importante também quando a gente fala nessa ameaça à democracia que o Brasil enfrenta hoje, né? Tudo parece que não tá nada ganho, é tudo no pouco a pouco ali, né, professor? Então, o bolsonarismo, a ameaça à democracia está muito à espreita. Gabriela, tem essas frases de que político sempre diz, né, que tem algumas coisas que não dão voto. Uma delas é saneamento básico, porque é obra que ninguém vê, porque é debaixo do solo, e a outra é fazer qualquer tipo de política para pessoas encarceradas. Eu lembro, assim, de crescer assistindo programas, né, noticiários, e aí sempre tinha uma matéria mostrando que é absurdo, que nessa prisão um preso come melhor do que uma pessoa que está nas ruas e não praticou crime nenhum. O brasileiro não gosta, né? Não gosta. A gente tem um país que é profundamente violento e autoritário nesse sentido, ele não gosta de ver qualquer tipo de política sendo feita para presidiário, para pessoas que praticaram crimes. A gente ignora, Gabriela, que 40% dessa população que está encarcerada, mais inclusive, são pessoas que sequer a justiça concluiu que praticaram crimes. São pessoas presas cautelarmente, para ver depois se praticaram mesmo esse crime ou não. Mas o fato é que você aponta algo que é central. Não é fácil para um governo fazer política para presídio. As pessoas não gostam, você perde votos. O que hoje nós temos como um horizonte de possibilidade? Nós temos uma ação que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski ainda estava no Supremo na época em que esse julgamento começou, que é a DPF 347, que é uma ação que trata do estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário. O que ela diz? Diz que a gente vive um sistema carcerário em que presídio é igual a masmorra. E a Constituição não permite que presídio seja igual a masmorra. O preso tem direitos fundamentais. O preso é uma pessoa que está custodiada e, portanto, o Estado tem uma responsabilidade de que essa pessoa saia viva, né, e minimamente íntegra e com capacidade de reinserção social depois na sociedade. O Supremo determinou uma série de medidas para a União e para os Estados voltadas a resolver esse problema que a gente tem no sistema carcerário, que é essencial, Gabriela, para que as prisões deixem de ser faculdades, né, para formar criminosos para o crime organizado. A pessoa entra, de repente, por um furto e ela sai formada em tráfico. Hoje o Supremo ele mexeu um pouco nesse tabuleiro, tirando um pouco a responsabilidade do governo. O governo agora tem só que cumprir a decisão do Supremo, pode culpar o Supremo pela decisão, não tem problema nenhum, só tem que atuar. Agora, de fato, medidas que sejam proativas do governo, a gente não espera isso num Brasil que ainda está profundamente bolsonarizado, em que qualquer medida nesse sentido vai ser usada até por meio de fake news para dizer que o Lula, ou o PT, ou o governo gosta de bandido, prefere bandido do que um cidadão de bem. É uma tristeza, não é isso que a nossa Constituição diz, não é isso que a nossa Constituição quer, mas esse é um problema político hoje central. É um problema político muito forte e justamente dialogar sobre isso, educação política nesse sentido é uma dificuldade muito grande. Acho que a gente precisa repensar, talvez, quais são os caminhos para fazer isso, principalmente no ano de eleição municipal, né, professor? Agora, para a gente talvez ir encaminhando para o final, e pode ficar à vontade para colocar se o senhor tiver alguma questão a respeito desse assunto, mas o tema da representatividade surgiu tanto na sucessão do Supremo Tribunal Federal, e aí a gente acabou não tendo uma mulher negra para assumir, ocupar essa vaga, mas foi uma reivindicação muito forte, inclusive diversas entidades nesse sentido.
Inclusive, agora está acontecendo mais uma vez no Ministério da Justiça, mas a gente sabe que Ricardo Lewandowski provavelmente vem aí. Se cogitou o nome da Gleisi Hoffmann para assumir essa pasta também na Justiça, a Adriana Accorsi também na Segurança, para apaziguar, talvez, essa questão que a base do governo Lula cobra muito, né, que seria ter mais mulheres nos ministérios. Ainda assim, é um tema que tem sido também uma dificuldade, e mais uma vez a gente esbarra nessa questão da governabilidade, mas fato é que a gente tem a questão da representatividade sendo colocada de lado muitas vezes nesse governo, porque, enfim, tem outras questões que estão sendo colocadas em jogo também. Agora, quais são os riscos de um ministério em que faltam vozes, né? De mulheres, de pessoas negras, da população LGBTQIAP+, enfim. Inclusive, o senhor é autor do livro, né, Discriminação Indireta, então eu queria te ouvir a respeito disso. Gabriela, o risco é um mau governo, são mais políticas públicas, né? Tem muita gente que entra nesse debate sobre representatividade achando que o importante é ter um quadro bonito, né? Fica mais bonito o quadro com mulheres, com pessoas negras. Não é isso, né? Não é útil que a gente tenha, não é bom, necessariamente bom que a gente tenha um governo só com mulheres e todas as mulheres fazendo as piores políticas possíveis. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando o seguinte, que se a gente tem um governo que foi eleito numa lógica de inclusão, de incluir quem sempre foi silenciado, você colocar no campo, né, no mais alto posto, nos mais altos postos de decisão, pessoas que integrem esses grupos, tende a melhorar a qualidade das políticas públicas. Por quê? Porque uma mulher vai ter uma visão, não só qualquer mulher, mas uma mulher, se a gente pensar num governo de esquerda, então uma mulher que tem uma trajetória junto a movimentos sociais, de esquerda, etc, etc, ela vai ter não só aquela visão do movimento social, que é a visão predominante, mas ela vai ter também outras percepções que fogem à percepção de um homem. Eu gosto muito de usar como exemplo, Gabriela, a questão das pessoas com deficiência. Porque é muito comum que nós que não temos deficiências aparentes, pelo menos, que nós esqueçamos ou não pensemos, né, que eventualmente um prédio não pode ter só escada, tem que ter uma rampa, etc, etc. Para uma pessoa com deficiência, a primeira coisa que ela vai pensar, quando ela pensar numa política pública, é como essa política pública pode ser pensada não só para atingir a população como um todo, mas também pensada especialmente para pessoas com deficiência. Quando eu coloco no Supremo Tribunal Federal, nos ministérios, no poder legislativo, mulheres, pessoas negras, trabalhadores, eu não estou só criando uma foto bonita, eu estou trazendo uma pluralidade de ideias, de perspectivas, de horizontes de valores que tendem a melhorar as políticas públicas, que tendem a levar uma outra voz. Não é que um homem não possa fazer políticas públicas maravilhosas, um homem branco, heterossexual, ele pode, talvez ele seja um ótimo político, um ótimo ministro, mas é preciso trazer outras perspectivas, porque nós temos problemas, Gabriela, que nós não conseguimos resolver em 500 anos de Brasil. Porque as mesmas pessoas são as pessoas que continuam sendo chamadas para resolver os mesmos problemas. Talvez, se nós chamarmos outras pessoas, que talvez vivam esses problemas com maior clareza, talvez a gente possa começar a chegar nas respostas certas, né? Fazer novas perguntas para chegar em boas soluções. Esse é o problema de um governo homogêneo. E é isso que a gente quer superar com um governo mais diverso, com mais pessoas, com mais grupos, que dê voz àqueles grupos que foram silenciados na história do Brasil. Perfeito, professor. É tão importante te ouvir, enfim, ter essa conversa com o senhor mais uma vez. É sempre um prazer te ouvir, te receber. Inclusive, o presidente Lula, nesse evento, no ato pró-democracia, nesse 8 de janeiro, ele cumprimentou o ministro Flávio Dino, disse, já ressaltando que ele vai ocupar essa vaga no STF, né? O Lula é bastante brincalhão, então fez brincadeiras nesse sentido, disse que ele já está com cara de ministro do STF, mas ele ainda não anunciou o novo ministro da Justiça. Deve, portanto, enquanto a gente está gravando, conversar com o ministro Lewandowski. Em breve a gente deve ter esse anúncio e a gente vai continuar acompanhando. Foi um prazer te receber, professor. Um abraço grande e até uma próxima. Prazer foi todo meu. Qualquer convite que você tenha, me chame. Para mim é sempre uma alegria conversar com você. Até uma próxima. Alegria toda nossa, professora. Até mais.
Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação aqui no ICL Notícias, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira aqui no YouTube. E para você também que nos ouve em podcast, o episódio fica disponível mais cedo, com trechos exclusivos que você não encontra aqui no formato de videocast. Mas aqui, para você que escuta em podcast, eu convido que você venha também aqui para o vídeo, porque a gente está com um cenário novo, também com os nossos convidados por aqui. Então, a partir das 7, 8 horas, episódio disponível em plataformas de áudio, a plataforma que você está mais acostumado a ouvir, e também no YouTube às 10h30 da manhã. Aí você ouve, acompanha a nossa transmissão ao vivo. Também deixo um recado para você que está nos acompanhando pelo YouTube, que você acompanha agora o videocast Mercado e Investimentos, e na sequência tem o Rolê ICL com o William Deluca em novo horário. Então, para você que acompanhava às 5 horas da tarde, agora você chega aqui mais cedo, logo na sequência do Mercado e Investimentos, você já tem o Rolê, e depois, às 6 horas da noite, tem o ICL Notícias segunda edição. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui e até amanhã. Quer saber o que está acontecendo com a economia do Brasil e do mundo? E de quebra saber quais são as minhas previsões para os mercados e para os investimentos em 2024? Todo ano a gente realiza um encontro chamado Mapa da Mina, um encontro que é um sucesso. Centenas de milhares de pessoas assistem a essas aulas. E em 2023 a gente acertou absolutamente tudo que a gente previu. O de 2024 vai acontecer no dia 28 de janeiro, um domingo, às 8 horas da noite. E para você se inscrever, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. É gratuito participar. Eu tenho certeza que você vai dar muito proveito para um encontro como esse. E vai te ajudar ao longo de todo o ano, seja lá a sua atividade. Se inscreve agora e a gente se encontra lá.